Ariane, bom dia para você, sempre muito bom poder conversar contigo. E aí a gente tenta também entender e projetar alguns impactos dessa movimentação da China aqui no país, até porque a gente viu uma Vale, mineradoras, siderúrgicas, o próprio minério de ferro saltando com os primeiros estímulos sinalizados, dados pelo Banco Central, pelo Politburo inclusive, e agora recuando bastante com esse estímulo frustrado, se a gente pode dizer assim, né? Até mesmo uma consultoria, né, a HVK, falou que a China está fabricando um bull market para conseguir estimular o crescimento econômico. Nesse cenário todo, né, a gente consegue pegar uma carona, a gente conseguiria ter essa força de pegar carona no crescimento chinês mais uma vez? A gente teria como sustentar também algum crescimento baseado nesses estímulos, ou pelo menos nessa percepção de que a China pode fazer o que for preciso para sustentar seu crescimento? Bom dia, Felipe. Sem dúvida é o cenário esperado, né? Que a gente surfe a onda, a esteira da China, que é um termo muito utilizado pelo mercado já há alguns anos, mas também a pergunta, por que a gente não cresce tanto quanto, né, a China, ou acompanha o crescimento da China, que em média 5% é o esperado de crescimento ano? Por que o Brasil, né, que alimenta essa grande economia, fica muito atrás, né? E aí a gente tem as condições domésticas, né, internas aqui, que impedem que a gente tenha um resultado melhor conforme a economia chinesa ela cresça, né? Mas ainda assim, se a gente pegar o último dado da balança comercial na medição mensal, a gente viu que nos últimos meses, né, a gente teve uma melhora da importação, né, da exportação, perdão, de commodities energéticas, muito concentrada em soja, por exemplo, que é uma commodity que a China importa muito do Brasil, né? Então isso também tem a ver com essa melhora, mesmo que muito aquém do que o mercado espera, a gente ainda consegue manter a relação comercial com a China aquecida, né? Aí vem outras commodities, mas, por exemplo, né, a parte de frigoríficos também, né, a importação de carne da China, frango também foi melhorada nos últimos meses e, né, em condições climáticas desafiadoras aqui para o Brasil, que a gente achou que ou o produtor faria essa importação e faltaria, né, porque não a produção total não seria possível suprir, né, a demanda, também diante de um cenário de depreciação cambial, que fica mais interessante para o produtor importar, e a gente ainda não viu esse efeito, né? Também é uma das expectativas desafiadoras aqui no Brasil, que o mercado acredita que vai acontecer. E esse cenário dificulta que a gente tenha uma crescente de atividade, de qualidade econômica Brasil, acompanhando se a China realmente vai ter os resultados esperados via estímulos, né? Então é uma dúvida geral, não é de hoje, já é de bons anos, né? Por que a China cresce e o Brasil não consegue acompanhar esse crescimento, visto que ele alimenta praticamente, né, a economia chinesa? E acho que o que explica aqui é, de fato, os acontecimentos internos, né, as questões que a gente tem internamente no Brasil, que impede que a gente tenha essa crescente maior de atividade, né, e um qualitativo melhorando via esse crescimento de atividade também. Eu sempre falo, né, a gente tem entrevistas minhas aqui, muito criticada também, por dizer que eu não acho que a gente deveria, né, acreditar que 3% de crescimento no Brasil é muito, porque sendo um país emergente, tendo né, as barreiras que a gente tem hoje, tanto internamente quanto a relação internacional, né, do Brasil, a gente deveria crescer muito mais, né? Eu acho que 5%, por ser um país emergente, deveria começar ali essa aceitação de crescimento, né? Mas também é a grande dificuldade de se estimar, visto principalmente os desafios internos que a gente tem. É o que eu sempre falo, a gente precisa primeiro arrumar a casa para que seja, né, arrumar o terreno para que seja construído ali qualquer coisa que tenha perenidade, né, que se consolide. E a gente ainda está vivendo um Brasil que precisa arrumar esse terreno, né, muito acidentado, ciclos econômicos muito curtos, dificultando que a gente surfe qualquer movimento, né, de um país que é um grande cliente do Brasil e que cresce mais que a gente exatamente por focar em desenvolver a economia interna primeiro e depois aquecer as relações internacionais.
Oriane, até tem essa situação de você falar, né? Arrumar a casa, trazer uma perspectiva de crescimento mais interno para depois crescer efetivamente de uma forma mais estruturada. Até mesmo esse próprio crescimento de 3%, existe muita visão e análise de que ele está sendo sustentado pelo estímulo econômico, né? Pelos estímulos fiscais, por gastos governamentais e que talvez, se não fosse desse jeito, a gente não tivesse esse tipo de crescimento. Uma economia aquecida, mesmo com um juro alto, uma inflação talvez ali um pouco mais desancorada, isso é um cenário que preocupa, inclusive pelo fato de que a gente vai precisar fazer a lição de casa, vai precisar retirar alguns estímulos, vai precisar cumprir com o arcabouço fiscal e aí impacta efetivamente no próprio crescimento econômico, talvez colocando a gente nesse perfil aí do voo de galinha, seja no crescimento, seja até mesmo no próprio mercado? Eu acho importante dizer, Felipe, que o dever de casa está concentrado em fazer uma melhor gestão dos gastos, né? O governo atual optou, digamos assim, pelo pior caminho, né? Fazer uma política fiscal via arrecadação. E não necessariamente isso explica, né, e também se concretiza, porque nem sempre esse aumento de arrecadação, esse aumento de imposto, perdão, vai causar um aumento de arrecadação, né? Os dois fatores principais que causam uma arrecadação e que traz uma política fiscal saudável é o crescimento, né? Então a gente haveria sim uma questão significativa de investimentos no Brasil e que também a parte de investimento por si só não é bem gerida, né? A gente também tem essa realidade, infelizmente, né? Se fosse a parte de investimentos, né, mais bem formatada, a gente também não teria tanto desperdício de capital. Tanto que os melhores investimentos diretos que a gente tem é o que vem de fora, né? Não recursos governamentais. E do outro lado, a gente tem a inflação, né? E a inflação, ela é uma arrecadação em decorrência de um crescimento maior. Essa deveria ser apenas as constantes de impacto via arrecadação e não o imposto, né? A taxação, a política fiscal. E a gente sabe que isso não resolve, porque o estímulo fiscal, né, que o mercado fala tanto, a gente não viu um aumento, né? Obviamente, a gente teve um período eleitoral em que ambas as propostas era colocar mais, por exemplo, os benefícios, né, sociais, ali, investimento social, e que foi feito, né, como a questão do aumento do salário mínimo, aumento de benefícios, e teve esse aquecimento de demanda, né? E a gente entende também, os estudos mostram que essa demanda, esse consumo, ela não tem um qualitativo positivo, né? A gente está perdendo ali a qualidade desse consumo por questões de uma mudança também e de recursos mal administrados na mesma linha, né? A falta de conferência, a falta de pessoal para essa conferência, mas o gasto que era mais preocupante para o orçamento era a questão de pessoal. Esse gasto, especificamente, dessa obrigatória, ela cresce de forma inercial, né? Então, todos os anos a gente tem uma crescente dessa conta, né? Que engloba ali a máquina pública, que engloba a questão das aposentadorias, né? E a maior discussão que como é que você limita esse crescimento, como é que a gente lida com esse crescimento, né? Então isso é a questão mais preocupante que eu acho que o mercado ele traz para essas expectativas desancoradas, é que por mais que o governo esteja fazendo alguma coisa, ele não está fazendo algo estrutural, ele está dando um remédio de curto prazo e que lá na frente ele vai ter que retomar a discussão de política fiscal exatamente para conter o que eles chamam de expansão fiscal, né? Que é essa crescente para a gente, né? Não houve uma expansão via tomada de decisão. O que aconteceu foi que o período eleitoral trouxe alguns aumentos de contas, né? E somado a isso, a gente tem esse crescimento anual dessas contas obrigatórias, que elas precisam ser feitas via reforma e que essas reformas estão sendo empurradas, né? Mas, de fato, esse aumento de base, eu acho que a gente pode consolidar não só pelo estímulo governamental, mas também essa mudança de mercado de trabalho, esse aquecimento de renda, ele também tem impacto, né, do que é a economia brasileira hoje, né? O fiscal ele vem para potencializar a problemática em si de atividade,
mas tem o seu mérito também do resultado Brasil, né? Então, essa soma desses dois fatores é o que preocupa o mercado para os próximos anos, né? A gente está vivendo agora, por exemplo, a greve do Tesouro, né? Reivindicação de mais salário, e isso é um problema de orçamento. Tá? Então, é um desafio muito grande para o governo fazer essa tratativa de negociação num momento muito delicado de orçamento público, né? E que a probabilidade é que o governo vai ter que ceder, né? Porque é um órgão que a gente precisa, né? Necessário. Você vê toda vez que a gente tem uma paralisação, que geralmente acontece numa terça-feira, né? Segunda entre terça, ou terça e quinta, eu não me recordo exatamente como é que está acontecendo, mas a gente tem uma paralisação desse órgão, né? E o mercado financeiro, o sistema financeiro fica desassistido disso. Então, como é que o governo vai negociar, vai conseguir, vai falar que não vai fazer? O que aconteceria com essa categoria? Né? A gente teria uma dificuldade maior e provavelmente o executivo não quer também lidar desta forma, né? Negando, porque é essencial esse serviço, né? Então, assim, o desafio fiscal, a gente vai ter que aprender a conviver com ele, né? Então, ele tem o seu efeito, sim, mas eu acho que a gente também não pode tirar o mérito da mudança, né, da economia pós-crise e o que é a economia brasileira e que tem condições de manter o mercado de trabalho aquecido, uma renda média maior e, consequentemente, né, a gente, através desse consumo, a gente começar a acostumar, né, que o grupo de serviços, por exemplo, ele vai ter o seu protagonismo. Tá ótimo. Ariane, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Sempre muito bom poder conversar contigo, tendo essas visões e essas análises. Até a próxima semana. Uma boa terça para você. Eu que agradeço, Felipe. Obrigada a todos. Até a próxima semana.